adorarei, então adorarei, então eu louvarei em tua presença, Senhor, então me renderei, totalmente a... Levante a tua mão e glorifique, diga só então adorarei, então eu louvar tua presença, Senhor, então me renderei, totalmente a ti. Para terminar mais uma vez, então adorarei, então eu louvar eternamente, Senhor, então me renderei, totalmente a ti. E as palmas adoram a Ele, aleluia. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus, tu és o Deus. Todas as respostas, não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu bem sei, por toda a minha vida adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Oh, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Abagassuri andarai, oriandarabagacharabacandarabai, Ikiasuri andarabashomenegai, Alabacandarabassuri andarabaganarai, Alabacei. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu ver no mais profundo mar,
nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu bem sei, por toda a minha vida adorarei. Vai, nada pode. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, eu te adoro. E você que adora e aplauda bem forte a Ele. Pode tomar o seu assento, diaconisa Luciano com a chamada neste momento, em nome de Jesus. E você cumprimenta esse irmão que está do lado, diga que bom que você está aqui essa noite, meu irmão. Som. Ei. Você pode aplaudir Jesus Cristo, né? Dá de cuidar? Dá de cuidar as crianças? Aguenta? Quer levar lá? Qualquer coisa, traz de volta. As crianças aí, vão estar indo lá. Dá uma ajuda lá para a mãe hoje. Hoje dá uma ajuda lá para a mãe. Em nome de Jesus. Cuidar dessas crianças abençoadas. Em nome de Jesus Cristo. Até 10 anos. Pode estar indo. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos esperar as crianças saírem. Quero que você abra a sua Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10. Creio que já está aí no telão. Nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Aleluia. Se sobrar algodão, pode deixar aqui para os grandão também, tá? Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 10. Está no telão já? Isso. Está aqui nos dizendo assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, tanto seja ele bem ou mal. Vou repetir.
Porque todos devemos comparecer. Diga todos nós. Diga todos nós. Vamos comparecer no tribunal. Olha para o teu irmão e diga: será salvo ou condenado? Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Seja rico, seja pobre, seja tenha bastante dinheiro, seja que tenha pouco dinheiro, seja crente fiel, seja crente infiel, todos vão prestar conta um dia. Todos nós. Nós vamos prestar conta do que falamos, do que agimos, do que dizemos, o que fizemos na nossa casa, o que fizemos no nosso lar. Tudo o que nós fazemos está sendo gravado. Diga para o teu irmão: está sendo gravado, irmão. Está sendo gravado. Tem gente que fica com medo das câmeras aqui da igreja, né? Mas lá já está sendo gravado. Nós estamos sendo filmados. Você já foi em algum lugar que está assim: sorria, você está sendo filmado? Assim é nosso Deus. Então dá uma olha para cima, dá um sorrisinho lá, porque você está sendo filmado. Todas as nossas atitudes estão no memorial. E quando nós comparecermos a esse tribunal, quer sejamos bons ou quer sejamos maus, esse memorial vai aparecer. Vai ser julgado, seremos julgados. Nós seremos. Seja bom ou seja ruim. Os bons serão julgados para receber galardões. Agora os maus serão julgados para receber o que? Condenação. Ou seja, o inferno o espera. Mas nós devemos nos colocar e entender que todos nós passaremos por isso. E nós estamos falando sobre suicídio. Estamos falando algumas matérias sobre esse assunto. Até falando bastante na aula passada. E eu quero só terminar hoje. E quero dizer para você, alguém abra para mim Êxodo capítulo 20, versículo 13. Nós vamos abrir alguns versículos. Vamos começar aqui pelo presbítero Sidney. Eu vou dar alguns versículos para vocês. Lá no site, se alguém quiser deixar alguma pergunta, vamos estar tentando responder. Presbítero Sidney, Êxodo 20, versículo 13. Irmã Fernanda, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Diaconisa Classi, Salmos 51, versículo 6. Diaconisa Josiane, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diácono Ayrton Jonas, capítulo 4, versículo 3. Diácono Ademir Mateus, capítulo 4, versículo 2 e 3. E nós vamos estar lendo alguns desses versículos. O suicídio, infelizmente, é praticado também por pessoas crentes. Nós já falamos aqui. Pessoas que desanimaram, pessoas que deixaram, mas nós sabemos que ele é pecado e desagrada ao Senhor. E quem pratica o suicídio, Êxodo 20, versículo 13. E quem pratica isso está condenado. E nós vamos ver que algumas situações, como nós vemos nas aulas passadas aqui, o suicídio é pecado, pois consiste na quebra do 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? Leia aí para nós. Êxodo 20, versículo 13. 20, versículo 13. Não temas outros deuses. Não matarás, não adulterarás, não... Só esse. Não Então, se você matar a si mesmo, você está matando. Está sendo o quê? Estamos quebrando os 10 mandamentos. Estaremos quebrando. Então, nós não podemos fazer isso. Seja a dificuldade que você passar, seja o problema que você passar, olha para o seu irmão e diga: encare. Você tem que encarar. Não tem que, irmão, se você está tirando a sua própria vida, você está tirando o direito de Deus agir na sua vida. Nós precisamos encarar a situação, seja ela difícil, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela, até o provérbio diz, mesmo que seja com dano seu, mas em frente, fale a verdade. Olha para o teu irmão e diga: você fala a verdade? Provérbio diz, mesmo com dano seu, fale sempre a verdade. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Tem alguém que gosta de mentir? Não, vamos reformular a pergunta. Tem alguém que gostava de mentir antes? Tem 2, 3. Agora não mente mais, né? Diga graças a Deus. E mentira é um vício. Mentir vicia. O mentiroso, ele é tão mentiroso que até ele acha que ele está falando a verdade. De tanto que mente. Mas não é verdade. Tão mentiroso que ele agora ele acha que até ele está falando a verdade, mas é mentira. Então nós não podemos, mesmo com dano, mesmo que eu vou me ser prejudicado, mesmo que eu vou perder alguma coisa, mas eu tenho que falar a verdade sempre. A minha mãe sempre dizia:
Se você falar a verdade, você apanha uma vez só, que você vai apanhar igual. Prontou a arte, falou a verdade, vai apanhar. Porém, se mentir, você vai apanhar essa e mais uma pela mentira. E realmente, irmão, o negócio pegava. Eu aprendi isso, agora imagine com Deus. Por isso que muitas vezes tem crente passando provas dobradas, porque o Papai do Céu também não gosta de mentira. E a Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Pergunta ao teu irmão se é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, precisamos ser. A Bíblia diz que alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Pode ler lá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Bate no peito e diga: eu sou sagrado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós somos sagrados. Se alguém destruir o templo de Deus, ele o destruirá. Ou seja, se eu tirar a minha própria vida, eu vou ser condenado. Se eu praticar alguma coisa que não seja da vontade de Deus, eu vou pagar um preço. Se eu fazer alguma coisa com esse corpo sem a permissão de Deus, eu vou receber o quê? A recompensa contra isso. Porque esse corpo é santo, é sagrado, é morada do Espírito Santo de Deus. Toca na mão do seu irmão e diga: você é morada do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Você crê que você é morada? Você crê que você realmente é morada de Deus? Será que você crê que você, o Espírito Santo está na tua vida? Olha para o teu irmão e diga: o Espírito Santo está em você? Será que de vez em quando ele não sai porque você dá um ladinho assim? Será que de vez em quando nós não fica na carne? Ficamos. Só que porém, nós devemos cuidar, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em espírito. Não existe alguém que possa falar: eu sou perfeito. Porém, existe aquela pessoa que está dizendo: eu vou lutar para alcançar a perfeição no Senhor. E é isso que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar cada vez mais estar perfeitamente diante do Senhor. Porque situações vão vir para tirar-nos do sério. Situações vão se levantar para nos tirar do sério. Quero perguntar aqui, e me ajude aqui, me dê a sua opinião. O que te tira do sério? Que não te tira mais. Vamos fazer a pergunta de novo para você não ficar com vergonha? O que tirava antes você do sério que não tira você mais? Alguém fala alguma coisa? Mas o que te irritava? O que alguém te... Que você não gosta. Hoje você não é mais assim, graças a Deus. Quando a pessoa não é sincera contigo. Que mais? Quando tem que falar mais que uma vez. Ainda bem que você não é mais assim, né? Que mais? O que te irritava? Te tirava você do sério. Tira você do prumo. E agora não tira mais, que você é crente. Agora você, graças a Deus, você está... Você não consegue. Que mais? Lá, Jacaíto. Você não tira nada do sério. Você faz a coisa certa e alguém fala que você está agindo errado. É complicado, né? Tia, é complicado. Você está fazendo tudo certinho, a pessoa olha para você, está tudo errado. Dá uma ira santa, não dá? Ira santa, que não tem ira santa, né? Mas várias situações nos tiram do sério. Várias situações nos tiram do prumo. Mas é para que essas situações? O inimigo lança essas situações para fazer-nos perder a bênção de Deus, para fazer com que o Espírito Santo saia da nossa vida e nós perdamos aquilo que Deus tem para nós. O adversário, ele é astuto, irmãos. Pega na mão desse irmão e diga: Deus tem sonho para você. Mas muitas vezes, irmãos, os nossos sonhos e os nossos projetos não são alcançados porque o inimigo é estrategista. O inimigo, ele luta. O inimigo, ele persiste para roubar a nossa bênção. Ele persiste para roubar a nossa vitória. Mas aqueles que estiverem firmados na presença do Senhor não vão cair por terra em nome de Jesus. Deus conhece a verdade no íntimo. Ele sabe diferenciar entre uma doença psicoemocional e um ato deliberado do suicídio. Nós falamos na outra aula passada. Pode haver uma pessoa que tire a sua vida por causa de um desequilíbrio de nascença. A pessoa nasce com um desequilíbrio mental e ela acaba praticando aquele suicídio, mas ela tem uma doença desde o seu nascimento.
Ela não fez porque ela quis. Ela fez por causa da doença. E Deus conhece lá no fundo. Quem faz por covardia ou por quem não sabe o que está fazendo. Tem aquela pessoa que tira a sua própria vida, não é porque ela não sabe o que ela faz, porque ela desistiu, ela está cansada de viver. Ela acha que morrer para ela é melhor. Isso é pecado. Agora uma pessoa pode nascer com desequilíbrio mental e é só Deus aí para julgar. Eu não posso julgar, você não pode julgar, mas ela já nasce, não é que ela conquistou isso durante o caminho, ela nasceu com isso. Aí há outros 500, aí há outra história. Aí ela pode sim acabar ainda Deus, porque Deus não é um Deus também carrasco, que Deus vai saber, é dele que sabe, é ele que formou o ser humano. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos ver Salmo 51, versículo 6. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Quem Deus conhece nós no íntimo, ó. Eis que amas a verdade no íntimo, é aqui, ó. É aqui dentro que Deus conhece. Hoje eu ouvi uma notícia, ontem, depois eu vou contar o que eu vi ontem, mas hoje eu vi uma notícia com uma jovem, 27 anos, 28 anos, ela tirou uma foto e mandou para o Facebook já com a corda amarrada no pescoço, e mandou aquela foto, escrevendo, dando adeus a todos os amigos, e falando para o namorado que eles tinham terminado o namoro, que amava ele, e que não suportou a perca, e ela tirou a sua própria vida por causa de um homem. E ela mandou essa foto ainda para as redes sociais. A família ficou doida quando viu. Quando chegou, ela já estava morta, já tinha sido enforcada, já tinha se suicidado. Abandonou, desistiu, acabou jogando a salvação fora por causa de uma covardia em lutar. E o diabo tem feito muito isso, irmãos. E precisa da igreja se levantar. Enquanto nós estamos perdendo, guerreando um com o outro, que aqui não tem, diga graças a Deus, mas muitas vezes estamos guerreando internamente, estamos perdendo alma, estamos perdendo território do inimigo, estamos perdendo território. Enquanto nós ficamos perdendo tempo com o crente para ver se ele se conserta, tem muita gente se perdendo. E a culpa não é só do pastor, diga para o teu irmão, a culpa é sua também, filho. Não é só minha, é nossa. Porque quando a Bíblia diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, não está dizendo a só pastor. O ide é o grande talento que Deus deu para todo mundo. Diga comigo, para todos Deus deu o talento do ide. Você já viu aquela parábola que um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou 1? Todos nós temos um talento. E qual é o talento? Evangelizar. E quando cada pessoa que morre, cada pessoa que o inimigo leva, a gente acaba sendo culpado disso. Porque muitas vezes ficamos em brigas internas, briga no nosso relacionamento. Porque quando nós temos briga dentro da nossa casa, ou temos briga com os filhos, ou temos briga com o vizinho, com um amigo, com alguém da igreja, nós estamos impedindo o crescimento de Deus na minha vida. E quando eu peço o impedimento de Deus na minha vida, eu impeço de ser um ganhador de alma. Porque as almas que você vai ganhar, olha para o teu irmão, me ajuda a pregar, diga as almas que você vai ganhar, só você vai ganhar. Só você tem um jeitinho. Só a Conceição tem um jeitinho de ganhar um estilo de alma. Só o Júnior tem um estilo para ganhar aquele tipo de alma. Só eu tenho um estilo para ganhar um tipo de alma. Cada um tem o seu estilo. E as pessoas vão gostar do teu jeito de você ministrar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Por isso que a igreja é um corpo. Nem todo mundo é mão. Nem todo mundo é pé. Nem todo mundo é cabeça. Se bem que na igreja todo mundo quer ser cabeça, né? Nem todo mundo é cabeça. Nem todo mundo, irmão, é aparência. Mas todo mundo faz parte desse corpo e faz parte para funcionar. O apóstolo Paulo diz que o menor membro, aquele que nós mais desprezamos, é o de suma importância para a nossa vida. É vital. Então nós precisamos estar na presença do Senhor. Diga graças a Deus. O cristão também pode sofrer de depressão e assim como outra doença qualquer. Há na Bíblia 2 profetas que mostraram quadros depressivos. Vamos ver qual é esses 2 profetas que ficaram em depressão? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi, e
o deserto, caminhou E ele se foi ao deserto, caminhou um dia e veio se assentou debaixo de um zibro e pediu em seu ânimo a morte e disse-lhe: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que o meu pai. Elias agora fica depressivo. Mas Elias ficou depressivo, preste atenção nisso aqui. Deserto não é lugar de pé de zimbro. Zimbro dá onde tem água, onde tem mata. Elias não percebeu, ele estava tão angustiado, que ele não percebeu que Deus tinha feito uma sombra para ele, porque Deus o amava. Muitas das vezes nós cristãos ficamos tão desanimados, ficamos até depressivos e não começamos a prestar atenção nos sinais de Deus para a nossa vida. Olha para o teu irmão e diga: Deus te ama. Seja a situação que passar, Deus os ama. O crente pode até ficar depressivo? Pode, mas o crente não pode permanecer na depressão. Porque se você perceber, Elias fica por um período de tempo. Depois ele é restaurado. Deus visita ele e Deus restaura o ministério dele. Diga para o teu irmão, diga: Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos levantar, mas para isso precisa ter vontade, precisa querer, precisa tomar decisão, precisa erguer a cabeça, precisa dizer: não, eu não vou mais, chega, eu vou me levantar. Então, irmãos, a ansiedade, os problemas psicomáticos, eles acontecem quando nós desistimos de lutar. Enquanto você lutar, enquanto você persistir, esse mal não pode vir contra a sua vida. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Mas chega um momento na vida de crentes, já chegou um momento na minha vida, creio que já chegou na vida do Paulo, já chegou na vida de tantos aqui, que às vezes deu aquela vontade de: eu vou parar, vou desistir, não dá mais, eu não vou desistir de Deus, mas eu vou desistir de fazer a obra, eu vou continuar indo à igreja, mas vou falar para o pastor que eu vou entregar meu cargo. Ainda bem que aqui nunca aconteceu isso. Você é fiel com Deus, mas agora cargo chega, estou decepcionado, vou parar. Estava igual Elias lá deitou no pé de zimbro, na sombra: vou parar, vou desistir. Mas Deus veio e deu um refrigério dizendo: Elias, come desse pão, beba dessa água, que você tem mais 40 dias para andar no deserto. Olha só, ele tinha mais 40 dias para andar no deserto ainda. Deus não veio, deu pão e água para ele e disse: vou te tirar e vou botar você na sombra agora. Não, come e bebe, porque vai ter luta ainda. Diga para o teu irmão: vai ter luta ainda, meu filho. Não adianta, o crente acha que vai vencer essa e amanhã não tem. É cada dia um leão, cada dia mate um leão, cada dia vença uma luta, cada dia vença uma batalha, cada dia vença em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Outro que entrou em depressão foi Jonas. Vamos ver, 4:3. Isso. Agora o Senhor tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Olha o que Jonas fala: melhor é morrer. Quando já pensou assim: Jesus me leva, melhor é me levar, Jesus, mata eu logo. Não tem coragem de tirar a vida, né? Mas fala: tá tão ruim de viver, me mata, Jesus, lhe leva eu para a sua glória. E Jesus fala: vou levar não, aguenta aí, meu filho, aguenta o repouso, porque eu tenho muita obra na sua vida, eu tenho muito chamado para você. E Jonas pensou da mesma... Sumiu aqui, desapareceu. Já coloca de novo. Jonas aqui nessa oração, ele pede a Deus: Senhor, tira a minha vida. Ele fala: Senhor, me mata, estou cansado. E o que o Senhor faz? Leva ele no peixe, faz ele reconhecer. Por isso que muitas vezes, irmão, a prova vem, não é para deixar a gente depressivo, não. Se a gente ficar muito bom, se nós ficar muito lengue, a depressão vem na nossa vida, a angústia vem. Então a prova piora. Sabe para quê? Para fazer a gente buscar. Porque se você ler no livro de Jonas, ele vai falar: Senhor, as algas estão... Dentro da barriga do peixe ele ora: as algas estão sobre a minha cabeça, eu estou em intensas trevas, mas eu reconheço que só o Senhor é Deus. A depressão foi embora. Elias, Deus deu alimento, mas Jonas, Deus deu laço. Para cada um, Deus trabalha de uma maneira. Para tirar Elias da depressão, deu pão e água. Para tirar Jonas, mandou o peixe engolir. Que jeito que você quer que Deus tire você dessa luta? De que jeito? No peixe? Lógico que todo mundo quer o pãozinho com água.
Mas nem todo mundo vai ser assim. Tem uns que Deus tem que pegar mais pesado, porque senão ele não aguenta. Outros tem que ser mais leve, porque também ele não aguenta. E Deus sabe qual é a tua força. Vamos lá, Mateus 4, versículo 2 e 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só o que diz aí, lê de novo. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, o tentador tentou a quem? A G? Então ele não vai tentar eu e você? Ele vai mandar vários tipos de tentação. Ele vai mandar vários tipos de situação. Mas será que você é forte o suficiente para resistir todas elas? Se você não é forte o suficiente, você tem que fugir delas. Se eu sei que eu não sou forte em uma área, eu não vou me confrontar com essa área. Eu não vou chegar lá. Se eu sei que eu sou fraco em brincar com fogo, eu vou brincar com fogo? O que vai acontecer? Eu vou me queimar. Se eu sei que eu sou fraco em certas situações, eu não posso brincar com isso, porque isso pode me derrubar. Ou seja, para resumir o cardo, nós devemos entender que suicídio é pecado e ele desagrada a Deus. A depressão, ela pode até chegar na vida do cristão quando ele está abatido, porém ela não pode permanecer. Não é que todo crente pode ficar depressivo, não, irmão, não é isso que o pastor está dizendo. Ela pode até chegar na vida de um cristão, ela pode até chegar na porta da tua casa, mas com a tua força e a tua autoridade, você vai mandar ela cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Agora, que você tem autoridade de não deixar ela chegar até a tua casa, você tem. Que você tem autoridade para não deixar nada chegar até a tua tenda, Deus te deu. Mas aí depende da sua fé, depende do que você acredita, depende de como você se coloca na presença do Senhor. Olha para tua, pega na mão do seu irmão, me ajude a pregar, diga: tenha força, que o Senhor é contigo. Bom, outro assunto que nós vamos entrar para nós terminarmos essa matéria é sobre a pena capital, que é a pena de morte. Será que a pena de morte é pecado? Será que desagrada a Deus, irmãos? Sim ou não? Vamos abrir aí de novo Êxodo 20, 13. Lá, já lemos, mas vamos ler de novo. O Júnior, aqui na frente o Paulo, diácono Paulo. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diaconisa Keila, Êxodo 21, versículo 23 e 24. Conceição, Levíticos 20, versículo 10. Pastora Luísa, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Diaconisa Gilda, consegue ler? Êxodo 22, versículo 20. Êxodo 22, versículo 20. Diácono Cooperador Antônio, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 9 e 10. Diaconisa Viviane, Êxodo, capítulo 35, versículo 2. Presbítero Sidney, Deuteronômio 17, versículo 12. Deuteronômio 17, versículo 12. Vamos lá. Vamos ver qual é o sexto mandamento? Lê lá. Nem como pobre serás parcial na sua demanda. 20, versículo 13. 13. Nem tudo o que vós tenho dito andais apercebidos. 20, versículo 13. 20, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Não. Porém, se você olha que não matarás, mas Deus no Antigo Testamento permite que mate. Pera lá, mas aí há uma controvérsia. Sim, a própria Bíblia dava direito em punição à pena de morte no Antigo Testamento. Porém, esse não matarás, quando dizia, não podia matar por qualquer coisa no Antigo Testamento.
tá? Por qualquer situação. Só poderia matar por algumas coisas que nós vamos ler agora, se praticasse. Então, no Antigo Testamento, havia a pena de morte. No Antigo Testamento. Olha para o teu irmão, no Antigo Testamento tinha pena de morte, irmão. Era olho por olho, dente por dente. Olha para o teu irmão e diga, ainda bem que você está na graça, irmão. Alguns pecados que eu e você cometemos no nosso passado, que agora nós não cometemos mais, era digno de morte no tempo do Antigo Testamento. Se pecasse, era levado em praça pública e apedrejado. Morria apedrado. Pensou? Não era tiro, era apedrado. E nós vamos ver alguns pecados desses aqui, na lei mosaica. A pena capital foi instituída pelo próprio Deus, visando o respeito pela vida. Pela lei de mosaica, nos casos de morte, pagar-se-ia com a sua vida. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus prezava da vida. Quando o pecado entrou, agora precisava se colocar uma lei para um respeitar o outro. Quando o homem comeu dessa árvore que não podia comer, porque ele conheceu o bem e o mal. Quando ele come daquela árvore, agora ele sabe. Quando eu vivia no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva não sabiam o que era coisa mal. Eles só conheciam coisas boas. Agora, quando ele come a árvore do conhecimento, eles passam a conhecer as coisas ruins. E a nação agora começa a crescer, a nação começa a se desenvolver, e começam então os problemas, um matando o outro, um roubando o outro, um destruindo o outro. Os seres humanos, que hoje não está tão diferente. Hoje não é tão diferente como a daquela época. Porém, agora era necessário uma lei. Vamos ver Êxodo 21, versículo 23 e 24. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Ou seja, tinha que pagar na mesma moeda. Já pensou se hoje fosse assim? Olha para o teu irmão e diga que você estava lascado, irmão. O que você fazia, você tinha que levar a punição. Mas dá um glória a Jesus Cristo, porque Ele veio para acabar com isso. Adultério, Levíticos 20, versículo 10. Levíticos capítulo 20, versículo 10. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adultério como o adultério. Os dois morriam. Olha para o teu irmão e diga, graças a Deus. Mas isso não significa que hoje você que pode cometer isso. Opa, não morro, então tem morte espiritual. Tem o preço, tem a consequência. Existe o sofrimento, uma vida totalmente de desgraça, quando se leva para este lado. Então nós precisamos, mas no tempo do Antigo Testamento, se adulterasse, os dois deviam morrer. Era o tempo da lei. Filho incorrigível. Ainda bem que na igreja não tem filho incorrigível. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21. Se alguém tiver um filho, conduza-mas e rebelde que não obedecem, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigo não lhes dará ouvido. Seu pai e sua mãe o pagarão, e o levarão aos anciãos da cidade, e à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde, e conduz-mas, esse aí eu não sei ler, não dá ouvido, contumaz, não dá ouvido à nossa voz, e não dá ouvido à nossa voz, e dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti.
todo o Israel ouvirá e temerás. Os filhos digam graças a Deus. Se fosse no Antigo Testamento, se um filho não obedecesse e desse castigo para ele, e já tivesse dado uma surra nele, e ele não mudasse, ele era levado e era apedrejado. Coitadinho de nós. Hã? Será que algum de nós estaria vivo aqui hoje? É sério. Era a lei. Vamos lá? Por isso que a lei não salvava ninguém, meu irmão. O culto a outros deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 22. Êxodo 20, 22, versículo 20. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Deuteronômio capítulo 13, versículo 9 e 10. Mas certamente matarás a tua mão, será a primeira contra ele para matar, depois a mão de todos o povo. Depois, meu Deus. Vai ter que sentar mais para frente, hein? Versículo 10. Está enxergando? Vamos lá. Quando, pois, tiver comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. Versículo 9. Terá em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Eu acho que não está errado esse versículo aqui. 13, está aí capítulo 8. É capítulo 13, versículo 9 e 10. Vamos lá. Capítulo 13 de Deuteronômio. Aleluia. Se alguém achar aí, leia para mim. 13, 9 e 10. Quem é bom de Bíblia? Solta a voz aí. E com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Ou seja, se o camarada deixasse a Deus e fosse para outros deuses, o que aconteceria? Ele era morto, apedrejado. Diga graças a Deus. Graças a Deus nós estamos livres disso. Senão muita gente ia ser apedrejado hoje. Vamos lá, a quebra do sábado, Êxodo capítulo 35, versículo 2. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Olha só. E Jesus veio e fez a maioria dos seus milagres no sábado. Por isso que eles queriam matar Jesus. E hoje ainda tem a religião que quer que nós guardamos o sábado. Todos os dias pertencem ao Senhor, não é só o sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo são do Senhor. Todos os dias, todos os momentos. O Israel estava guardando, o que Deus queria o sábado para o homem, era um dia para ele gozar com a família, era um dia para ele ter paz com a família. Mas eles levaram para um lado muito difícil, de condenação, de julgamento. Aí ele acabou perdendo o efeito. Que toda a lei do Senhor não é para ser julgada, toda a lei do Senhor é para a salvação do homem e para prazer da sua vida. Porém agora eles estavam levando conforme, de qualquer maneira, estavam levando, exigindo e criticando. Eles não queriam nem ajudar as pessoas no sábado. Se eles vissem alguém morrer, eles deixavam que morresse. E não é isso que Deus queria. Deus queria o sábado, mas a própria palavra dizia: misericórdia quero e não sacrifício. E eles deixaram a misericórdia de lado e estavam sacrificando. Porém, na lei do Senhor, no Antigo Testamento, era lei. O sábado teria que ser guardado, senão o homem morreria. E Jesus agora vem, Jesus cumpre a lei. Não é que Jesus quebra a lei, ele cumpre toda a lei, mostrando qual era o seu benefício. E agora ele é morto, trazendo-nos tempo não da lei, mas da
graça. Diga comigo, graça é favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Jesus conquistou na cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Deuteronômio capítulo 17, versículo 12. 17, 12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos a sacerdotes que está ali para servir o Senhor teu Deus, nem o juiz, esse homem morrerá e tirará o mal de Israel. Segura esse versículo no telão aí. Irmão, ainda bem que essa aqui não é hoje, viu? Eu dou graças a Deus por isso. Todo homem, pois, que houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote, ou seja, não dando ouvido ao seu pastor, ele morria. Diga para o teu irmão, graças a Deus, irmão, nós estamos na graça. Se fosse hoje, o pastor aconselhasse você, e você fazia o que você queria, você morria, tinha que ser apedrejado. Olha como era sério, Deus levava as coisas a sério. Muita gente perderia hoje a sua vida porque não consegue obedecer. Não consegue, né? Mas ainda hoje nós devemos obedecer voluntariamente. Aqui era obrigado. Hoje Deus não quer ninguém obrigado. Deus quer por amor. É por isso que muitas vezes a igreja não consegue encher totalmente, porque é por amor. Naquela época tinha que ser no punho, no ferro. Vem! E ninguém se salvava porque estava todo mundo obrigado. Não, Deus quer que você faça com amor. Você quer que você faça o serviço da casa do Senhor com amor, com carinho, com dedicação. Deus quer que a Josiane pegue o lanche para fazer, não lá irritada, brigando com todo mundo. Não, vai lá e faz com amor. Quer limpar a igreja, né, Diácono Gil? Não pode ser irritada com alguém, tem que ser com amor. Tudo tem que ser com amor. Eu não posso fazer a chamada irritado com alguém, porque é obra de Deus, eu tenho que fazer com amor. Eu não posso fazer a abertura brigado com meu irmão, porque eu tenho que fazer com amor. Tudo na obra de Deus é com amor. Agora muitas vezes nós fazemos de qualquer jeito. É tempo da graça? Graças a Deus. Mas o amor ainda prevalece. A lei hoje é o quê? É o amor. Muitos profetizam. Muita gente profetiza. Muita gente fala em línguas. Muita gente dança em mistério. Sou pentecostal de berço. Mas hoje o que está faltando em muita gente é o amor. O amor nos falta. E nós precisamos pedir o dom do amor. Porque o amor tudo sofre. Diga para o teu irmão, tudo suporta. Tudo ele suporta. Você está preparado para suportar tudo? Você está preparado para morrer pelo esse irmão que está do teu lado? Se não é o que está do teu lado ou de trás, ou da frente, está preparado para isso? E para a salvação estamos? Mas se não morremos pelo nosso irmão, devemos nos preparar para isso. No Novo Testamento, nós vamos terminar aqui. No Novo Testamento, os judeus eram dominados pelos romanos. A lei, ambas as nações apresentavam divergências entre si. Apesar da pena capital ser utilizada no Antigo Testamento, como vimos anteriormente, no Novo Testamento apenas o governo romano poderia sentenciar alguém à morte. E para que Jesus fosse condenado à pena máxima, os judeus acusaram-o injustamente. Vamos ver para onde? Fernanda, Mateus capítulo 26, versículos 59 e 60. Diaconisa Classi, Mateus 27, versículo 11 e depois do 23 ao 25. E Diácono Ayrton, Mateus capítulo 5, versículo 17. Diácono Ademir, Levíticos capítulo 20, versículo 10. 23 ao 25. É 27, 11 e 23 ao 25. Achou, Fernanda? Mateus 26, versículos 59 ao 60. São dois versículos. Pode ler. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim
compareceram duas. Aleluia. 27, 11 e depois o 23 e 25. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. 23 ao 25. Do 27 mesmo. Isso, é Mateus 27, 11, depois o 23 ao 25. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então veja que o livro de Mateus 26 conta que os sacerdotes procuravam acusação contra Jesus e não achavam. Então começavam a levantar vários falsos testemunhos. Porém, não conseguiam acusação, porque a lei romana, eles tinham que levar até ao governador romano, e o governador romano sentenciar. Eles não podiam mais usar a lei deles. A lei já tinha quebrado, a lei deles não valia nada, porque eram os romanos que tinham agora a posse da nação de Israel. A lei já tinha perdido o seu efeito na cidade, porque era governado por Roma. Então, para eles conseguirem condenar a Jesus, eles precisavam apresentar alguma calúnia, alguma situação contra Jesus em Roma. E eles procuraram por várias vezes, até encontraram dois, a Fernanda leu, que acharam dois que foram e deram falso testemunho. E quando ele chega na frente de Pilatos, Pilatos pergunta: você fez isso? Ele fala: você está dizendo, né? Jesus não se negou. Jesus se entregou a esse ato para que ele fosse morto, para que hoje a graça do Senhor estivesse na nossa vida. Diga graças a Deus. Mas pela lei da condenação, a lei capital que havia, a pena de morte, eles não conseguiram encontrar em Jesus nenhum erro. Mas a pena de morte era que tinha que achar. Mas eles começaram a inventar, começaram a procurar e inventar coisas que não existiam de Jesus. E Jesus acabou sendo morto, mas louvado seja Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou para nos trazer vida e vida com abundância. Diga graças a Deus. Jesus não fez qualquer objeção à lei de Moisés, antes submeteu-se a ela. Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então ele veio cumprir a lei, porque a lei de Moisés tinha também a pena capital, ou a pena de morte. Até aí ele cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Para que hoje eu e você pudermos ser salvos, ele teve que cumprir toda a lei. Nenhum homem conseguiu, mas Jesus conseguiu, para nos dar vida e vida com abundância, graças a Deus. O mestre livrou a mulher adúltera de ser morta pela lei. Aquela mulher tinha adulterado. Quantos lembram da mulher que ia ser apedrejada? Todo mundo já leu, né? Já viu a história. Ela ia ser apedrejada por ter adulterado. O que Jesus fez? Jesus a livrou. A lei requeria que ambos fossem mortos. Mas o que os judeus fizeram? Trouxeram só ela, só a mulher. Mas nós não lembramos que a lei era para os dois estar ali? Os dois que foram pegos no ato tinham que ser mortos. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam de alguma maneira condenar Jesus. Trouxeram só ela, para ver que Jesus salasse. Se Jesus condenasse só ela, Jesus estaria errado, e eles iriam acusar Jesus que Jesus não conhecia a lei. Se Jesus não a condenasse e soltasse ela, eles iam condenar Jesus, que Jesus estava contra a lei, que a lei mandava condenar. E Jesus sabe e conhece todas as coisas. Jesus usa uma só palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não falou não mata, ou Jesus falou não mate. Jesus não disse nenhuma das duas respostas, o que eles estavam esperando. Jesus, com a sua infinita misericórdia, diz: quem não tem pecado, atire a primeira. Desde o pequenininho
até o maior, largou a pedra e ó. Irmãos, muitas vezes nós perdemos bênção de Deus porque não sabemos responder as coisas. Respondemos as coisas irritados. Não tem ninguém irritado aqui, diga graças a Deus. Respondemos as coisas nervoso. Respondemos as coisas na hora. E tem muita coisa que nós não podemos responder na hora. Eu estou vendo a situação, mas às vezes eu tenho que engolir, esperar passar e responder. Olha para o teu irmão e diga, você aguenta isso, irmão? Ah. Devemos falar depois. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Mas tem membro da Aliança da Fé, que eu vou falar que é da Aliança da Fé, não é de outra igreja, que o tempo é só falar. Não vieram aqui hoje, diga graças a Deus, estão em casa. Mas só fala. Nunca chega o tempo dele se calar. Fala. Não. Eu fui fazer uma visita com a pastora Luísa, ela falou assim, mas nossa, mas você fala, hein? E eu não falava antes. Ela falou assim, imagina se você não falasse. Mas Deus me deu agora, mas estou falando na hora de situações que nós devemos nos calar. Não, eu vou ter que responder, se eu não responder, vou passar por errado. Se eu não falar agora, eu vou passar por ruim, ou vou passar por bonzinho, ou vou pisar em mim. Irmão, resposta não faz ninguém te respeitar. O que faz alguém te respeitar é você ser mulher e homem de Deus. Briga faz as pessoas perder o respeito por você. Quem grita faz você perder o respeito por você. Quem contenda faz as pessoas perderem o respeito por você. Respeito se conquista no silêncio e no joelho e na oração do Senhor Jesus. Quer respeito? Quer que as pessoas te respeitem? Vai para o joelho e espera em Deus e as pessoas vão te respeitar. A pastora está aqui e pode dizer, dificilmente eu entro em questões, dificilmente eu entro em intrigas. Não vou dizer que eu sou perfeito, algumas às vezes a gente acaba caindo, mas as grandes maioria eu fujo. E Deus tem honrado para a glória do Senhor. É melhor você fugir como um covarde, mas ser honrado como um corajoso diante do Senhor. Hoje eu ouvi uma coisa, acho que é naquele, no Jornal Nacional, que eu achei interessante. Ela falou, valente não é aquele que briga, valente é aquele que foge da briga. Porque é tão difícil fugir do problema, é ou não é? É tão difícil se calar, é tão difícil quando está na pontinha da língua ali para você falar. Você tem a resposta na ponta da língua. Tem ou não tem? Nós temos resposta para tudo, irmão. Se falar, nós temos. Mas olha, Jesus aguentou tudo em silêncio. Olha para o teu irmão e diga para ele. É um exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Ficou algum versículo sem ler? Leia lá então. 20, versículo 10. Por isso que é bom vocês trazerem um caderno e uma canetinha, irmãos. Aí eu falo o versículo, você já anota. Senão você fica procurando, você acaba esquecendo. Traz um caderno, uma caneta. Vamos lá? 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de outro, mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Veja, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm que pagar o preço dos seus erros. Fez coisa errada, seja pastor, seja líderes espirituais, seja homem, seja mulher, seja pai de família, seja mãe de família, seja o que for, errou, tem que pagar na justiça. Porém, tirar a vida pertence só a Deus. Ainda que nós olhamos na televisão aquelas coisas terríveis, né? Eu já vi gente falar, mas esse aí tem que morrer mesmo. Jamais o cristão deve falar uma coisa dessa. Jamais. Pastor, mas fez alguma coisa com um adolescente, com uma criança, ele vai pagar o preço. O nosso Deus é justo. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas a vida, quem tem direito de tirar é só Deus. Então nós não devemos apoiar. Nós não devemos dizer. Devemos apoiar sim, que ele precisa ir preso, ele precisa ser condenado, não pode deixar as coisas ocultas. Aprontou? Vai ter que pagar o preço, meu filho. Foi homem para fazer, foi mulher para fazer, vai ter que pagar o preço, vai ter que encarar a situação. Depois que fez, também não vai tirar a sua própria vida, vai ter que encarar a situação. Tem gente que apronta, principalmente a juventude, apronta, depois quer tirar a vida. Não,
tem que ser agora suficientemente encarar aquela situação e ir para frente. Se vir as consequências, sofrer as consequências que vier, tiver que ir preso, vai preso, seja condenado, pague o preço, mas se converta diante do Senhor. E se não se converter, com certeza o preço vai pagar, com certeza, mas é Deus quem vai julgar todos os homens. São temas polêmicos, mas que nós devemos parar, irmãos. Nós não foi nos dado o direito de julgamento. Olha para o teu irmão e diga: você não foi chamado para ser juiz. Nós somos chamados para amar o pecador, seja ele o pecador que for. Você está preparado para amar aquele que pecou, piores pecados que você pode imaginar? Será que nós estamos preparados para amar as pessoas que pecam o pecado mais hediondos? Cristo morreu por eles também. Pastor, mas não devia. Jesus morreu por todos os pecadores. E para mim concluir, é preferível lidar com assuntos mais suaves, encorajadores, que façam crescer a nossa fé e a nossa alegria em Deus. Mas não temos escolha. Essas questões fazem parte da realidade cristã. Portanto, precisamos reunir bases bíblicas para nos possibilitar o raciocínio. Dessa forma, nos será possível dar respostas plausíveis às situações que dizem a respeito à vida e à morte. Seja para quando formos questionados, seja para quando precisarmos enfrentar essa realidade em nossa própria vida. Sempre nós estaremos enfrentando essas situações. E sempre Deus vai nos dar vitória quando nós conhecemos a palavra de Deus. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, quem veio, que muitas pessoas foram enterradas vivas, né? Muitas pessoas foram enterradas, e essa semana aconteceu. E não me lembro, São Paulo, né? Passou na televisão. O senhor trabalhava na prefeitura, morreu. Assim eles acharam que ele morreu. Enterraram. E uma mulher foi fazer uma visita ao túmulo, não sei, do parente dela. E quando ela viu uma mão saindo da terra, aquela mulher saiu nos gritos, né, irmão? Porque vão ver um túmulo abrindo, não quero ver quem fica. Mas ela já correu e chamou socorro. E veio o SEAT, veio o SAMU lá. E o homem estava vivo. Né? O homem estava vivo. Então, se Deus quis dar vida para ele, é Deus que decide. É Deus que decide. Não somos nós que decidimos. Então fique aí o meu alerta para você. Próxima aula: como lidar com a discriminação. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer você. Domingo a escala vai estar aí, tá? Só da questão ali que o senhor falou, que de amar a pessoa que mais pecou. Às vezes é mais fácil a gente criticar ou até mesmo virar as costas para a pessoa do que abraçar a pessoa e até mesmo orar por ela. Quando um crente cai em pecados hediondos, até a Bíblia diz que esse tal negou a fé, e não é para nós nem cumprimentar ele. Quando fala de um cristão que conheceu a palavra. Agora, principalmente quando é uma pessoa lá do mundo que não conhece, todos nós temos oportunidades. Mas mesmo aquela que comete dentro da igreja, ainda nós temos que ter misericórdia e não julgar. E deixar Deus trabalhar. É Deus que vai trabalhar. Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor meu Deus, eterno Pai, quero te agradecer por este culto, Pai, a qual o Senhor nos proporcionou estarmos aqui. As crianças estão ali na escolinha, que o Senhor possa abençoar cada criança, cada lar, a cada vida, Senhor, que esteve aqui hoje. Que o Senhor possa abençoar grandemente. Estivemos aprendendo sobre esta matéria, Senhor, a qual o Senhor nos proporcionou estarmos aqui, diante da Tua presença nessas 2 semanas, aprendendo mais da Sua presença, aprendendo mais da Sua graça, Pai. Nós podemos aprender sobre a eutanásia, sobre o suicídio, sobre a pena de morte, um pouquinho, Pai, porque o tempo é curto, não dá de falar tudo, mas aquilo que o Senhor pôde nos ensinar, que o Senhor é o Deus que dá vida, e o Senhor é o Deus que tira a vida. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que faz, e nós não temos o direito, Pai, de fazermos a nossa vontade, porque só o Senhor tem o poder de julgar o homem, só o Senhor tem poder de dar e de tirar. Mas uma coisa eu lhe peço: dê sabedoria a esses homens e mulheres que estão aqui, para enfrentar as situações mais adversas, e dê sabedoria, Pai, para enfrentar essas situações e abençoar grandemente na sua presença. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Ali para a tua mão.
O lanche já está abençoado. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo não seja somente hoje, mas seja para todos sempre. Você diga, com essa mão abençoada, cumprimento o seu irmão, capaz do Senhor. Vá em paz em nome de Jesus.